Olá, irmãos, Shabbat Shalom. Como é que os irmãos estão aí? Nessa semana que vamos, evidentemente, dar continuidade à 7ª aula. Infelizmente, na semana passada tivemos um problema, que não foi um problema relacionado a nós, mas sim o YouTube. Estava congestionado, tinha alguns problemas, e para a gente transmitir naquele dia seria muito complexo, porque o áudio e o vídeo não estavam andando no mesmo caminho, né? A gente falava uma coisa e a boca mexia, fica uma coisa um pouco ruim. E eu sei que os irmãos ficaram aguardando a gente voltar, fizemos um aviso. Mas agora acredito que com a graça de Deus e a bondade do doce Espírito Santo, nós podemos continuar sobre a arte do relacionamento. Eu não sei se vocês lembram, naquele momento que nós iniciamos a transmissão, que não foi à frente, nós comentamos um pouco da necessidade de assistir a 6ª aula. Porque nós estamos entrando dentro de uma orientação onde nós abordamos em aula anterior, na 6ª aula, estamos na 7ª, erros mais comuns nos relacionamentos. Ou seja, nós pontuamos 10 erros que não devem, em hipótese alguma, ser feito por mim e por você, se queremos de fato, como servo de Deus, do Altíssimo, ter um relacionamento de alto nível com qualquer pessoa. É óbvio que nós temos uma responsabilidade enorme. A Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Há 2 mandamentos fundamentais: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que fica é, como amar e se relacionar com pessoas tóxicas, pessoas difíceis, complexas? É sobre esse assunto que nós estamos abordando. E nós, em aula anterior, repito, a 6ª aula, nós lemos alguns textos que estavam em Romanos. Hoje nós queremos pedir a você que abra a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo de número 5, porque o Sermão do Monte, a qual Jesus, inicialmente pregando o Evangelho do Reino, fez conhecer ao povo a sua doutrina, tem uma parte dele que ao longo de muito tempo eu tenho ouvido e percebido, no meio até mesmo daqueles que professam a fé, uma grande dificuldade, dizendo, nossa, isso aqui é uma exigência extremamente complexa e muito difícil de fazer. Bom, depende do nível de instrução dentro da proposta de relacionamento que você e eu temos em relação ao conhecimento bíblico. Essa arte do relacionamento, você pode perceber ao longo desse todo estudo, que nós temos usado vários textos de provérbios, na verdade, várias orientações do Espírito de Sabedoria, das quais ele nos entregou para que o relacionamento seja extremamente maduro. Mas em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus vem abordando vários aspectos. Ele vem falando da bem-aventurança, por amor ao reino, as perseguições, a necessidade de sermos sal para dar sabor. Mas ele, em um dado momento, ele faz uma colocação extremamente interessante e eu quero mostrar a você como esse estudo ele é importante para quem quer andar em alto nível de relacionamento. Então, você tem a Bíblia aí, por favor, abra lá em Mateus capítulo 5 e, por favor, me acompanhe a partir do verso 38. Mateus capítulo 5, verso 38 até o verso de número 48. 38 a 48, nós vamos ver uma orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Você é um discípulo, eu sou um discípulo, e nós temos que trabalhar para que isso aqui seja efetivo. Presta atenção, vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 38 diz, ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente? Verso 39, eu, porém, vos digo, escuta bem, não resistais ao perverso, à pessoa tóxica, mas a qualquer que ferir a face direita, volta-te também a outra. 40. E ao que querer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa também a capa. 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. 42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, as pessoas tóxicas, difíceis, e orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, Pai, Senhor, meu irmão, que fazeis demais? Não fazem os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, os ímpios, também o mesmo? Aí vem o versículo 48, do porquê essa doutrina.
Portanto, sede vós perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celeste. Presta bem atenção. Jesus não daria uma ordem que fosse impossível ser feita. Ele não criaria um ato educacional de tropeço. Pelo contrário, o Senhor Jesus está, de alguma forma, fazendo com que nós possamos perceber a necessidade que eu e você temos de investir em nosso caráter, em nossa índole, para que venhamos a ser transformados pela lavagem da água pela palavra e possamos ter uma conduta aos olhos do Eterno que venha nos assemelhar ao nosso Pai, porque filho precisa ter DNA do seu pai. E Jesus disse, o meu Pai, a qual chamamos de Pai, ele, quando o sol vem bater, o sol, ele beneficia aquele que reconhece o Eterno como Deus único e também aquele que não reconhece. A chuva que ele manda sobre a terra para regar, cai na casa do ímpio e cai na casa do justo. Ou seja, o Senhor trata de forma igual a todos, desde aquele que o louva, como daquele também que o odeia. Ora, se assim é o comportamento do nosso Pai, nós que somos filhos, mediante a adoção em Jesus Cristo, devemos trabalhar para que a nossa atitude diante do relacionamento com o próximo seja o melhor possível. Mas eu separei uma porção do Mateus, mas na Bíblia judaica, que tem um linguajar interessante, eu queria compartilhar com você. Então, aqui na Bíblia judaica, diz assim, presta bem atenção a partir do verso 38 do capítulo 5. É a mesma narrativa, mas com um linguajar interessante, que vai nos fazer atentar para algumas coisas de grande importância na arte do relacionamento. Verso 38. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Olho por olho e dente por dente? 39. Mas eu lhe digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Não é legal essa frase, ó? Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. 40. Se alguém quiser processá-lo, olha interessante a frase, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, dele também o casaco. 41. E se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-o por 3 km. 42. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado, a você empreste. 43. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. 44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos. Ore por quem os persegue. 45. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celeste. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celeste. Porque Ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e mais. Envia chuva igualmente para justos e injustos. 46. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Porque a teriam se até os coletores de impostos agem assim. 47. E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os goíns, os gentios, fazem isso. 48. Portanto, sede perfeito como o Pai Celeste de vocês é perfeito. Veja bem, essa orientação é um mandamento. Ora, se eu tenho que trabalhar no relacionamento com o meu semelhante, estando disposto a que se ele pedir para caminhar 1 milha, eu caminhar 2, e se ele me ofender na face direita, eu dar à esquerda, se ele me pedir a capa, eu der a túnica, eu preciso investir imediatamente no processo de relacionamento. Na aula anterior, nós pontuamos 10 características, que na verdade são 20, e nós vamos falar das 10 agora outras, de comportamentos e atitudes que nós não podemos, em hipótese alguma, cultivar em nossa vida. Precisa ser removido do relacionamento que venhamos a ter com qualquer pessoa, principalmente com alguém que é tóxico, com alguém que é difícil no relacionamento, ok? Eu vou pedir a você para que volte um pouco comigo na aula 6ª, com o slide que colocamos sempre aí na sua tela, para que você possa entender até onde naquele dia ou naquela aula fomos.
para que nós possamos continuar a partir da 11ª situação. Então vamos lá? Olha aí, até a última aula nós falamos da 10ª. Portar-se como aquele que tem razão em tudo, o professor. Nós não podemos agir dessa forma, falamos em aula anterior. Mas agora a 11ª atitude que eu não posso ter refere-se a querer dominar e controlar. E aí nós pegamos como base o livro de Números, uma atitude, um comportamento de alguém que foi reprovado pelo Senhor pela essa atitude ruim. E lá em Números, capítulo 16, se você puder pegar a Bíblia e abrir comigo, em Números, capítulo 16, Números 16, nós temos uma descrição nos versos de 1 a 5, que demonstra que uma pessoa que escolhe querer dominar e controlar outra na marra, com comportamentos arbitrários no relacionamento, esse tipo de comportamento não vai acabar bem. E óbvio que se você assim o faz, confesso a você que dificilmente você terá relacionamentos saudáveis. Por quê? Você está de alguma forma forçando alguém a um comportamento que a Bíblia condena a sua atitude. Bom, vamos ver o que diz em Números capítulo 16, verso 1. A pessoa que agiu dessa forma foi um tal de Coré. Verso 1. Coré é filho de Gizar, filho de Coate, filho de Davi. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filho de Ruben. 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre seu rosto. 5. E falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Onde está o problema nesse relacionamento? Visto a gente dizer que querer dominar e controlar num relacionamento não é muito saudável, se não dizer complexo e contencioso. Bom, a história nesse capítulo define de uma forma muito clara alguma coisa muito desagradável que ocorreu no arraial, quando Israel estava caminhando da sua libertação do Egito até a terra que emana leite e mel. Esse texto está narrando o fato de que durante um bom tempo Moisés, como instrumento de Deus, fez 10 sinais na terra do Egito. Fez o 11º na abertura do Mar Vermelho. Talvez tenha contado o 12º, quando a água amarga se tornou água doce e potável. Isso não foi suficiente para que Coré, Datã e Abirão pudessem entender que Moisés, ou Moshe, era o escolhido de Deus para conduzir o povo. Em meio a uma circunstância adversa e contraditória, Coré, Datã e Abirão aproveitaram ela, mesmo sendo eles levita, ou seja, eles eram da tribos que de alguma forma trabalhavam dentro do serviço do tabernáculo. Mas como no coração desses senhores havia o desejo de cobiçar, desejar o cargo de Arão, eles se levantaram no relacionamento de forma ruim, desagradável e complicado. Eles, com uma palavra dura e talvez sem o peso de um respeito que deveriam ter para a autoridade de Moisés, eles disseram: basta, para de exigir do povo santidade, o povo já é santo, vocês ficam apurriando e maltratando o povo. Essas foram as palavras de um Coré que quer controlar, exigir, quando deveria falar com uma palavra mansa, respeitando a autoridade e hierarquia de Moisés. Ele se atreveu a ser contencioso na sua fala e complexo no seu relacionamento. Bom, o saldo desse desafio, o saldo desse comportamento, querer dominar e controlar, levou Coré, Datã e Abirão serem simplesmente enterrados quando a terra abre e os engole, porque Deus ficou indignado pelo comportamento e um relacionamento ruim, desagradável, que quer impor aquilo que pensa, que quer na força, no ferro, na dureza, determinar aquilo que acha que deve ser. Ou seja, Coré disse: não, quem vai ser o líder de tudo sou eu, e ponto final. Bom, esse tipo de linguagem não funciona, porque o homem do outro lado, a pessoa do outro lado,
que se ofende com esse comportamento, vai resistir muito mais. Você, na verdade, trará um peso de contenda, de conflito. A palavra branda, a palavra colocada de forma correta e humilde, certamente levará a uma atitude de relacionamento saudável. Enquanto o coração endurecido, a atitude controladora, como colocamos, e dominadora, levará a um conflito de interesses. E aí nós terminaremos em contenda, divisão, facção e rebeldia. Ok? Então, não aplique esse tipo de coisa quando você estiver relacionando com alguém. Tem pessoas que, por falta de atitude correta, eles acham que berrar, gritar e mostrar um ato dominador vai de alguma forma intimidar o outro lado e ele vai então impor seu pensamento. Talvez até consiga por um espaço de tempo, mas nunca, jamais terá um relacionamento do outro lado de alguém que o ama e o respeita e se relaciona porque de fato quer. Ele será obrigado por esse espírito dominador. Vamos voltar novamente para a nossa situação de slide. Se a 11ª é essa, fuja disso. Pare de querer dominar as pessoas e controlá-las do jeito que você quer. 12ª, intensificar conflito entre outros, promovendo fofocas e competições. Aí nós separamos o texto de Provérbios. Se você estudar um pouco Provérbios, vai ver que Deus, ele parece que em Provérbios, ele combate o fofoqueiro, né? O maledicente, o mexeriqueiro. Aquele que leva e traz, aquele que cria situações para se utilizar delas para benefício próprio. Então, você não deve intensificar conflitos. Você não deve levar à frente uma palavra de fofoca ou de maledicência. Porque isso vai levar com que a pessoa que é o alvo da fofoca fique chateado e aí, evidentemente, promoverá divisão e o relacionamento vai tender a uma queda ruim. Então, intensificar conflito entre outros, promovendo fofoca e competições, não vai ajudar. Provérbios 16, verso 28, nos orienta de forma clara. 16, 28 diz assim: o homem perverso espalha contenda. O homem justo ou o homem perverso? Ah, o homem perverso, a mulher perversa, quando você vê, olha, tem um babado que eu vou te contar. E você está sabendo? A Bíblia chama essa pessoa que age assim como pessoa perversa. Ela espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O que é um difamador? Difamador é aquele que usa seus lábios para falar mal de alguém. Então, alguém que intensifica falar mal, alguém que intensifica a proposta de levar à frente um boato, alguma coisa que ele ouviu dizer sem ter absoluta certeza, por si só esse comportamento não levará a um relacionamento saudável. Inclusive tem pessoas que agindo assim, elas passam a ser vistas por outras pessoas como, ó, lá vem um fofoqueiro. Olha, cuidado com essa pessoa, ela é um leve trás danado. Essa pessoa, ela acha que ela goza de um relacionamento saudável com as pessoas, mas as pessoas já aprenderam quem ela é. E essas pessoas vão procurar, de alguma forma, evitar o convívio com ela, porque ela é alguém que difama, ela é alguém que leva à frente palavras, ideias, ideologias, situações, circunstâncias que ela nem sabe se é verdade, mas ela está apta a ser aquela que transmite para outros algo que é uma inverdade, é uma difamação. Pessoas que utilizam desse tipo de atitude, olha, eu te afirmo, elas não têm relacionamentos saudáveis, elas não são pessoas pelas quais as outras desejam estar do lado. Então, se você tem esse tipo de comportamento, quero te avisar, as pessoas não desejarão escolher você como um bom amigo, uma boa amiga. As pessoas olharão você como uma pessoa perversa, uma pessoa que só traz intriga e só espalha fofoca, difamações e coisas desagradáveis. Não cultive para você essas coisas. Quando você, porventura, tiver ao seu íntimo pessoal uma informação de alguma pessoa e aquela pessoa pela qual você mantém comunhão, você a respeita, vai até ela. Pergunta, querido irmão, minha irmã, infelizmente eu ouvi alguma coisa, isso é verdadeiro, é real? Se a pessoa disser não, isso não procede, fique com a narrativa daquela pessoa. Acredite que ela é uma pessoa verdadeira e correta até que se prove ao contrário. Não seja daqueles que difamam e espalham por aí coisas pelas quais nós não temos afirmação. Até porque se for verdade aquela situação, não compete a nós levar para frente alguma coisa pelo qual não diz respeito à nossa vida. A Bíblia é clara, nós devemos amar o nosso próximo
como a nós mesmos. Não é à toa, queridos, que a Bíblia reserva alguns capítulos especiais em toda a Escritura. E dentre esses capítulos especiais, você tem um Salmo 119, que exalta a palavra de Deus. Nós temos Hebreus 11, que exalta a fé do homem de Deus, da mulher de Deus. Mas há o capítulo 3 de Tiago, que fala sobre a língua. Mundo de iniquidade. Com esse pequeno membro, nós conseguimos colocar em brasa uma grande selva, levando palavras que difamam, palavras que vão denigrir, destruir e colocar muitas das vezes inverdades a respeito de uma pessoa. Se alguma coisa deve ser dos seus lábios, deve ser louvor, adoração, palavras de verdade, porque quem age com esse comportamento, intensificando conflitos, né, entre outros, promove fofoca e competição. O que é intensificar conflitos? É você saber que alguém já está com algum problema, uma discussão entre marido e mulher, uma discussão entre vizinhos, e você chega lá e colocar mais gasolina no relacionamento. Ah, você não soube o que ele falou de você ontem, não? Ih, você não tem ideia, coisa horrível. A Bíblia chama essa pessoa de uma pessoa perversa. É uma pessoa que, em vez de fazer o papel de harmonizar, ela quer ver cada vez mais briga e conflito entre as pessoas. Esse tipo de pessoa ela é tóxica. E se você cometer esse erro, você vai ser visto como uma pessoa tóxica. Você vai ver como uma pessoa que leva e traz desinformação, intensifica conflitos, em vez de ser pacificador. Lembra? Bem-aventurado o pacificador, aquele que traz paz, e não aquele que intensifica o conflito. Por favor, guarde os teus lábios, ok? Eu não vou entrar nem aqui no mérito de ler com você, por exemplo, se você quiser, eu leio. É tão sério isso que estamos colocando, que o Senhor diz assim em Provérbios capítulo 6, que 6 coisas ele aborrece, e a 7ª ele fica extremamente chateado e diz que é abominação. Olha só, Provérbios capítulo 6, verso 16 diz assim, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª sua alma abomina. A 7ª sua alma abomina. A primeira coisa que o Senhor aborrece: olhar altivo, pessoa soberba. 2ª, língua mentirosa. Língua mentirosa, guarda aí. Ok? Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue, um assassino. Sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. 5ª. A 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, o que semeia, intensifica, contenda, conflito entre os irmãos. Então você que se diz irmão em Cristo de uma outra pessoa e continua na igreja, nos porões da conversa fiada, da fofoca, intensificando, dizendo, e se eu fosse você, chamava a atenção dela, ela é isso, ela é aquilo. Você é uma pessoa perversa. Muda seu jeito de ser. Deus abomina seu comportamento que leva os irmãos ao conflito, levando-os a se separar um do outro por causa de fofoca. Isso não é um comportamento sadio. Remova definitivamente do seu ato de relacionamento tal atividade. Voltemos lá para a nossa página virtual. 13ª situação nos diz respeito a ser ciumento e possessivo. Ser ciumento e possessivo. Eu não posso ser em hipótese alguma. Olha, eu confesso que eu tenho convivido com pessoas que realmente Jesus que luta a pessoa nesse aspecto. O que é uma pessoa que age sendo possessiva é alguém que se acha dona de alguém, é posse. E ciumento é aquele que também acha que tudo do qual está ao seu alcance ele possui. Então lá em Cantares capítulo 8, que está aí, não é isso? Capítulo 8 de Cantares, verso 6, parte B, na verdade, né? Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, e a parte A, como selo sobre o teu braço. Agora a parte B, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Nossa, Deus está reprovando a pessoa ciumenta e possessiva. A pessoa ciumenta e possessiva sufoca a outra pessoa. Sufoca por quê? Porque ela acha que tudo que aquela pessoa que é o alvo do seu relacionamento deve fazer é em torno dela própria. Eu estava vendo um vídeo interessante na internet, onde um mecânico estava conversando com a sua esposa, ele resolveu gravar, porque a esposa dele está dizendo assim, eu quero saber, me diga,
quem é essa mulher chamada Mocinete? E ele disse, como é que é? É isso, eu vi, você escreveu no WhatsApp que tem que comprar, que você tem que ver como é que tá a Mocinete. Mocinete é uma peça de um veículo. E ele começava a brincar com ela rindo. Então eu tenho que... É isso mesmo, quem é essa Mocinete? Bom, ele está ali gravando um comportamento da sua esposa ciumenta e possessiva. Quando essas coisas se tornam assim, muito intensas, geralmente o relacionamento deve parar na delegacia. Porque uma pessoa possessa e ciumenta, ela considera que o alvo do seu relacionamento, por exemplo, se é o seu esposo, é só meu. Qualquer coisa que chegar perto, ela quer estrangular. E também o marido com a esposa. Ou seja, esse ciúme e esse poder possessivo e comportamento vai sufocar sua esposa ou seu marido. Vai sufocar o seu filho ou seus próprios pais. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, impor sobre alguém ato de posse. As pessoas não são um óculos. As pessoas não são uma camisa. Do outro lado, existem pessoas que têm sentimento, pessoas que riem e que choram, pessoas que têm fome, têm sede, são humanos. Essas pessoas não podem ser alvo de um comportamento abusivo, aonde o meu ciúme me leve a uma possessão insana e louca. Porque essas coisas vão, de alguma forma, minar e destruir o relacionamento. Eu tive uma experiência, tempos atrás, de um rapaz que eu conheci, que passou aqui pela igreja, onde a sua mãe tinha uma possessão por ele absurda. Então, muitas das vezes, essa mãe ligava para mim, quando saímos do culto, dizendo, fulano já está vindo? Eu falei, sim, já está vindo. Ah, meu Deus, mas ele pode ser assaltado, ele pode morrer. Era tanta colocação que eu dizia assim no telefone, pode deixar, eu vou levar ele até aí, para não ter problema. Então eu botava no carro e levava até a porta. E quando eu chegava lá, que eu batia na porta e tocava lá o interfone, a pessoa já estava atrás da porta, me esperando. E quando chegava, eu falei, ai meu filho, você está bem, não sei o quê. Isso é possessão. Isso é ciúme. Porque olha só, por mais preocupado ou ansioso ou inquieto que eu possa ser, eu não consigo proteger ninguém, nem tornar um cabelo meu preto ou branco, ou aumentar minha altura um palmo. A minha ansiedade e minha preocupação não vai levar, em hipótese alguma, a alguma coisa favorável para o objeto da minha preocupação. Agora, você imagina uma postura de ciúme. Cantares diz que ciúme é como brasas que queimam. Geralmente, quando o ciúme vira um objeto, sempre na proposta de uma pessoa para com outra, a pessoa que é alvo do ciúme, ela sofre muito com isso. Ela passa a ter dificuldades absurdas e enormes na própria vida de relacionamento com essa pessoa. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez seu ciúme e a sua possessão é porque quando você era mais novo ou mais nova, você não teve um pai presente, você não teve uma mãe presente, cresceu sem relacionamento. Talvez você foi criado num lar para desabrigados. E aí, quando você cresceu, você casou. E aí você encontrou no seu marido ou na sua esposa tudo que você não encontrou antes. Então você tem medo de perdê-lo ou perdê-la. E então você a sufoca. Você fica o tempo todo em cima. Eu quero dizer que isso não vai ajudar. O seu processo de possessivo e de ciúme não vai levar em hipótese alguma que aquela pessoa se mantenha ao seu lado. Pelo contrário, você vai acabar de alguma forma levando essa pessoa a querer se afastar de você por não suportar mais esse controle louco e insano. Eu conversava um tempo atrás com uma pessoa, nesse período tecnológico nosso, né? Então, essa esposa, ela procurava através do smartphone controlar o marido. Então, ela ficava olhando para onde ele estava pelo Google, né? E uma certa feita, esse companheiro, sendo interpelado pelo telefone, a esposa perguntou, onde você está? E ele disse, eu estou em tal lugar. E ela estava acompanhando e ele não estava no lugar que ele falou. E isso aí deu um pano para manga danado, porque ele foi explicar. Eu falei, porque eu considerava que aquele lugar é assim. Não, você mentiu. Isso é possessão. Isso é ciúme. Enquanto essa pessoa está preocupada em atacar o marido, em atacar a esposa, em, usar o seu abrasa de ciúme, ela está, na verdade, afastando o seu companheiro e companheira, porque ninguém consegue suportar uma pessoa possessiva. Uma pessoa possessiva e ciumenta, ela sufoca as pessoas. Então, por favor, não cometa esse erro no relacionamento, porque se você o fizer, as pessoas vão se afastar de você. Tá certo? Fica aí a orientação com base na Bíblia. Bom, a 14ª dela
é ser amável com os de fora e insuportável com os de casa. Amável com os de fora, insuportável com os de casa. Olha, talvez seja esse um dos maiores tropeços que nós temos dentro do campo religioso. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizerem que aquele determinado líder, não vou usar a nomenclatura de hierarquia, se é pastor, se é presbítero, se é bispo, não. Mas que aquele líder ele é tão dócil na igreja ele é tão boa praça, mas em casa ele é o cão com a família. Geralmente quando isso acontece, os seus filhos não ficarão na igreja, porque eles vão perceber esse comportamento e vão se afastar de qualquer convívio, porque não vê naquele que é o pastor ou é o presbítero, não importa, um comportamento incorreto de relacionamento. Então nós não podemos, preocupados com a nossa imagem, preocupados com o que vão dizer a nosso respeito, tratar as pessoas de fora mostrando ser uma coisa que não somos. Nós temos que nos esforçar para ter a mesma medida em qualquer lugar. Ou seja, tanto estando na esfera da igreja, como estando fora da esfera da igreja, mesmo estando no trabalho com os nossos amigos de trabalho, ou estando em casa, nós temos que procurar ser a mesma pessoa. Nós não podemos ter dois comportamentos distintos. Nós não podemos colecionar um comportamento saudável numa área e não saudável na outra. Alguém poderia chamar isso de pessoa falsa, alguém poderia chamar essa pessoa de duas caras, alguém poderia chamar essa pessoa de uma série de coisas. Mas geralmente, como nós citamos aqui, ser amável com os de fora e insuportável com os de casa, geralmente alguém quer ser amável com os de fora porque ele quer manter uma aparência, ele quer ser bem visto para manter uma coisa que ele não é. Mas os de casa já sabem que ele é assim, então ele não se importa em ser aquilo que todos já sabem que ele é ou que ela é. Então, quando a gente pegou o texto aqui como reflexão, nós separamos Marcos capítulo 12 do Novo Testamento para que nós possamos olhar aqui uma situação pelo qual a Bíblia nos traz orientação para que nós venhamos evitar erros dessa envergadura, porque elas não vão nos ajudar. Nós temos que ser a mesma pessoa em qualquer lugar que nós estamos. Marcos capítulo 12, verso 13 a 17. Achou aí? Diz assim o 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. 14. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és o verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? 15. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia. O que é hipocrisia? Ato de efeito, maneira e comportamento que faz nós demonstrarmos uma coisa que na verdade não somos. Então, mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me aqui um denário, para que eu veja. 16. E eles o trouxeram, perguntou-lhe: De quem é esta esfinge e inscrição? Respondeu: De César. 17. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Mas aí, pastor, o que tem a ver isso com ser amável com os de fora e insuportável com os de casa? Queridos, esse texto narra alguém fingindo ser uma coisa que não é. Eles chegaram a Jesus, os religiosos disseram assim: Mestre. Tem até um programa que a gente sempre brinca aqui entre nós, né? Que em tempos anteriores era feito pelo Chico Anísio. Era a escolinha do professor Raimundo, né? E ali tinha vários personagens criados, evidentemente para interter, com risos, né? E ali tinha Rolando Lero, Armando Volta. E tinha um desses aí que dizia: Amado mestre, né? Se referindo ao professor que era o Chico Anísio. E aí enrolava porque ele perguntava, né? Quem matou Golias? Era uma pergunta para se responder direto. Como ele fazia o papel ali na encenação de alguém que não sabia a resposta, ele dizia assim: O quê? Mataram Golias? Quem? Golias? Meu Deus, não sabia. Golias morreu? Meu Deus, como que ele morreu? Golias era uma pessoa tão bacana e fingia chorar. E no final de toda a narrativa dizia assim:
Mas, amado mestre, quem matou Golias? Aí ele disse, seu safado, sem vergonha, não vou te responder. Isso é uma forma de você enrolar alguém de maneira que você venha fingir algo pelo qual você não é para obter aquilo que você deseja. Nesse caso específico do texto, tanto fariseus como os herodianos eram religiosamente alguém que estava o tempo todo questionando Jesus, perseguindo Jesus. Mas agora eles vieram de forma diferente, disseram, ô mestre, sabemos que tu és justo, que faz tudo de forma correta. E aí vem com a pegadinha. É lícito pagar tributo a César ou não? Aí o senhor falou, eu estou vendo a hipocrisia de vocês. Vocês estão querendo ser amável comigo, mas são desprezíveis com as pessoas. Ele pegou então a moeda e disse, de quem é a esfinge e a inscrição que está na moeda? Ele disse, aqui está a face cunhada de César e a inscrição é romana. Então, se é dele, dá a ele o que é dele, mas a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas usam de hipocrisia. Elas são muito gentis, sorridentes, amáveis com as pessoas de fora, para manter uma aparência ou obter algo que desejam. Mas dentro de casa, com as pessoas que sabem quem essas pessoas são, elas são insuportáveis. É uma colocação que eu gosto muito. Quando você, é dito por alguém, não é minha ideia, quiser casar, com um rapaz, sendo você moça, há quem diga assim, vê como o rapaz trata a sua mãe. Porque da forma que trata a sua mãe, ele tratará você como esposa. Se ele é capaz de ofender a mãe, colocar a mãe no asilo, desprezar a mãe, você que vai casar com ele porque ele é bonito, vai ser o próximo da lista, entendeu? Então, entenda essa colocação que é a 14ª. Ser amável com os de fora, insuportável com os de casa. Se você agir assim, você vai cometer erros que vão fazer com que as pessoas se afastem de você. As pessoas chamarão você de falso, duas caras, hipócrita. As pessoas percebem isso, viu? Não pense você que as pessoas não veem isso. Elas veem. E se você fizer isso, está arriscado ficar sozinho e solitário. As pessoas vão fugir de se relacionar com você. Bom, 15ª característica é ser superficial, não se aprofundar nas relações interpessoais. O que é uma pessoa que podemos chamar de superficial? É uma pessoa que geralmente, como diz, o solitário busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdade. Uma pessoa superficial, uma pessoa que não quer aprofundar relações e comportamento com pessoas. É uma pessoa que foge de ter comunhão com qualquer uma pessoa, mantendo a distância. E esse tipo de relacionamento ele é superficial. Qual é? Boa noite, oi, tudo bem? Opa, oi, tal, oi, tá bom? Epa, oi. É sempre superficial. Uma pessoa que ao longo da sua vida coleciona isso com todo mundo e não se relaciona profundamente com ninguém, ela tem problemas de relacionamento. E esse comportamento vai isolá-la. Por quê? Porque ela simplesmente, pela sua atitude apenas de manter pequenas colocações verbais tipo oi, tudo bem? Ok, e aí? Como é que é? Com todas as pessoas, ela vai ser uma pessoa solitária. Por algum motivo, algumas pessoas agem assim. Às vezes sofreu uma violência quando pequena, às vezes teve um conflito emocional e ela acha que ficar quieta e distante de todo mundo é uma proteção para que ela não passe pelo mesmo problema que passou anteriormente. Geralmente quando alguém age dessa forma porque tem um problema emocional, isso pode ser tratado e identificado para que a pessoa melhore o seu relacionamento interpessoal e não fique apenas no lado superficial. Eu conheço muita gente que não é quieta e solitária à toa. Ela é quieta e solitária e não busca relacionamentos mais profundos, mas está sempre superficialmente no relacionamento, porque ela acha que esse comportamento é um tipo de proteção para que ela não passe pelo que ela passou com o padrasto, para que ela não venha passar novamente o que ela passou com aquele sequestrador, com aquilo que ela passou com aquela mãe violenta, com aquele pai que vinha bêbado, e aí então ela se tornou uma pessoa introspectiva, uma pessoa calada, quieta, que não busca relacionamento. Essas pessoas geralmente elas são difíceis de lidar, porque você não sabe o que ela pensa, porque ela não externa, ela não manifesta de forma clara o que ela pensa ou quem de fato ela é. Então o relacionamento é sempre superficial, você não consegue ir profundamente. A gente precisa entender que nós não vamos abrir o nosso coração e aquilo que pensamos de forma profunda para qualquer pessoa.
mas há pessoas pelas quais nós nos relacionamos com mais frequência e que confiamos e conhecemos quem é, que nós temos que aprofundar o relacionamento. Agora, se eu vivo numa superficialidade completa a todo momento, tem algo de errado comigo, não são com as pessoas. De alguma forma eu me isolo, de alguma forma eu acho que viver solitário, quieto, é uma proteção para que eu não passe pelos mesmos problemas que eu passei anteriormente. A pergunta que fica é, quando você age assim, qual o problema que você tem? Porque se você olhar, todas as pessoas, no modo geral, elas se relacionam com alguém da sua confiança de forma mais profunda. Mas se você vive sempre em ato superficial, isso é um erro que vai fazer com que você, infelizmente, fique isolado e solitário com seus próprios pensamentos. Inclusive, há quem diga que muitas pessoas que beiram a psicopatia e cometem coisas horríveis são os mais quietinhos, porque não buscam relacionamentos profundos, são superficiais e na sua mente e no seu raciocínio, muitas das vezes, por tudo aquilo que passou antes, leva-os a um conflito intenso interno e eles são capazes de ferir o seu semelhante porque não se resolveram internamente e se tornaram pessoas solitárias e distantes do relacionamento correto. Perfeito? Bom, vamos para mais um passo aí? Aí nós temos a 16ª, dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Em Mateus 7, vamos lá, Mateus 7, verso 3. Mateus 7, verso 3. Se colocar no lugar do outro. Isso é só o sacerdote ou quem tem um espírito de intercessor, de sacerdote, é um reino de sacerdote, é capaz de fazer. Ou seja, todo aquele que se aproxima do Senhor, que é discípulo, servo de Deus, precisava ter esse espírito de se colocar no lugar do outro. Se tem dificuldade, alguma coisa tem. Mateus capítulo 7, verso 3 e 5, diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Bom, é óbvio que o Senhor aqui está corrigindo, através de uma orientação, aquele que constantemente consegue ver o defeito em todo mundo, mas não consegue ver em si próprio. Agora pensa comigo, quando uma pessoa encontra alguém ao longo da sua jornada e vida, sofrendo amargamente, porque essa pessoa sofreu violência familiar, ela foi alvo de uma violência feita pelo marido, ela apanhou, o marido a violentou, vamos usar o termo sexualmente, e ela está muito chateada e abatida, e por causa disso ela se tornou uma pessoa solitária, quieta, muito ruim no relacionamento. Ora, quando você vê uma pessoa nesse quadro, e você não se compadece para saber por que ela chegou nesse quadro, você vai julgá-la dizendo, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas quando você começa a olhar essa pessoa e diz, por que essa pessoa é assim? E você começa a estudar a sua história, perceber o que ela viveu e o que ela passou antes de se tornar o que você está vendo, você começa a se encher de compaixão. Você fala, poxa, eu não sabia que ela passou por tudo isso, ou ele passou por tudo isso. Então eu estou me colocando no lugar. Realmente, se eu tivesse passado tudo isso, eu talvez seria como ela está sendo, como ele está sendo. Isso é se colocar no lugar de alguém. Isso é parar para raciocinar como seria eu se eu tivesse vivido a mesma coisa que aquela pessoa viveu. Lembra da mulher pega em adultério? Onde os homens disseram, a lei de Moisés diz para apedrejá-la. Ela foi pega em adultério. E o Senhor que diz? Primeiro, aquela mulher foi pega em adultério, ela está adulterando com quem? Cadê o homem? Não trouxeram, não? Só ela adulterou, o homem não? Quem foi o homem que adulterou com ela? Se ela cometeu um adultério, o homem que deitou com ela estava casado. Cadê ele? Não trouxeram, não? Então você vê que é uma sociedade que faz acepção, que age de forma injusta. Quando Jesus olhou para aquela mulher, nós ali não temos no texto o passado dela, o que ela chegou a ser, uma mulher promíscua, mas Jesus olhou com um olhar de ternura, é como alguém que se coloca no lugar. Ele olha para ela, escreve no chão e diz para aqueles que queriam condená-la, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A partir dos mais velhos, e certamente tem mais experiência de vida, começaram a abandonar as pedras. Então Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum deles ficaram? Nem eu te acuso, vai, não peques mais. Esse comportamento de alguém que se coloca e se identifica com a dor daquela pessoa, se identifica com aquela angústia que aquela pessoa está vivendo, e então, em vez de julgar, vendo o argueiro no olho, ele se coloca no lugar, se identifica. Então, quando a gente diz aqui, dificuldade de se colocar no lugar do outro,
é porque essa pessoa só sabe condenar os outros, só sabe julgar a pessoa. Queridos, existe muita pessoa ruim, de fato, escolhe ser ruim. Mas tem muita gente que se tornou o que é porque não teve a chance de fazer diferente. Então, às vezes, esse ato duro de não querer nem parar para pensar por que aquela pessoa age assim é muito ruim da parte sua e de qualquer um. Uma pessoa que age assim, que não quer nem parar para raciocinar por que aquela pessoa está agindo assim, está plantando. O dia que você passar por um aperto, meu irmão e minha irmã, e precisar da compreensão dos outros, você também não vai encontrar. Então, uma pessoa que tem dificuldade de colocar-se no lugar do outro, é porque nunca passou o que aquela outra pessoa passou. Agora, presta bem atenção. Você se coloca no lugar dessa pessoa, tenta compreender, ajuda, estende a mão, e mesmo assim ela continua errando no mesmo lugar, insiste, aí o quadro muda. Aí, evidentemente, não há necessidade de você ficar fortalecendo a mão de quem transgride. Mas antes de sair apedrejando, julgando e condenando, saiba que apesar daquela pessoa que você se relaciona ter um defeito, você também tem. Você viu uma trave, você também tem um cisco no seu. Então, menos. Busque o relacionamento sadio. Se coloque no lugar da pessoa antes de atirar pedra nela. Pense por que ela está agindo assim. Talvez ela é vítima de um processo que você não passou. E por isso essa pessoa chegou a esse quadro decadente. Mas se ela encontrar uma mão estendida e dando uma nova oportunidade, quem sabe ela não muda de forma singular. Fica aí a dica e fica o texto que nós lemos em Mateus. Outra característica, a 17ª, rotular as pessoas e agir em cima de preconceitos, né? É um tipo de situação não legal. Hoje está dando muita confusão isso, né? Rotular pessoas, de alguma forma hoje a palavra é bullying, né? Rotular, zombar, apelidar, criticar e machucar. Eu sei que tem quadros e quadros, situações e situações. Às vezes você chama uma pessoa de uma forma carinhosa, meiga, né? Chama a pessoa de gordinho, oi, magrinho e tal, usa um termo e aquela pessoa relacionando com você tá tudo tranquilo, aquilo é normal entre vocês. Mas quando o termo ele se torna pejorativo, quando ele se torna implicante, quando ele se torna ofensivo e feridor, ele não pode fazer parte da sua vida, do seu comportamento. Porque se você não gosta de ser rotulado, se você não gosta de ser zombado, criticado e receber nomes que lhe ferem, você não deve fazer isso com o seu semelhante. Tem muitas pessoas que ao longo da vida parece que sentem alegria em rotular pessoas, né? De apelidar. Aí são diversas as situações. Às vezes as pessoas não nasceram com o rosto, né, a qual você compara com aquele ator de televisão. Talvez ele não tenha a graça de ter um rosto tão bonito como você imaginaria que ele deveria ter. E você pega alguma coisa e apelida aquela pessoa, talvez de uma palavra pejorativa, chama ele de caolho, zarolho, e seja lá o que for. E a pessoa se machuca por isso. A pessoa se chateia com esse comportamento de tua parte que o fere. Isso não vai ajudar nos relacionamentos. Pelo contrário, a pessoa que é alvo da sua crítica, daquilo que você rotulou ela, vai passar a ter raiva de você e ódio de você. E você vai ter dificuldade enorme de lidar com essa pessoa, porque você fere ela com as suas brincadeiras, fere ela com suas atitudes, né? Às vezes até mal escolhidas, né? Chama a pessoa de palavras horríveis. Eu lembro que um tempo atrás, tinha uma pessoa aí que viveu aí no meio, eu creio, da bandidagem, eu não conheci pessoalmente, só ouvi falar, e apelidaram a pessoa de pão com ovo. Você imagina? Alguém vai dizer, mas tem uma história, o cara foi chamado de pão com ovo porque pegaram ele comendo pão com ovo todo dia, ele gostava de pão com ovo, tá, tudo bem. Mas faz sentido. A pessoa recebeu a nomenclatura, o nome dele, vamos supor que tenha sido Marco, ou José, não sei. Aí você chama assim, em vez de falar, eis aqui o Marco, você faz eis aqui o pão com ovo, faz sentido? Eis aqui o, sei lá, o caolho, o zarolho. Eu, por exemplo, quando novo, sem a noção que eu tenho aqui desse entendimento, eu na época era muito novo, devia ter em torno de 12 ou 13 anos, eu estava lendo uma revistinha de quadrinho, Cebolinha, Mônica, e lá tinha um personagem chamado Satanésio. Era um bonequinho dentro do gibi. E um menino da rua, que eu vivia,
Quando eu olhei para ele, falei, gente, mas é muito igual ao personagem. Rebeca tá rindo aqui. E eu comecei a dizer assim, cara, eu vou chamar esse cara de Satanésio. E tá, aconteceu, a vida passou. Sabe o que me surpreendi? Um dia, nessas entregas que fazem de moto na nossa casa, dos produtos que a gente compra, rapaz, esse rapaz já estava grande, ele não me conheceu, óbvio. E eu recebi o produto e tal. Quando ele estava descendo com a moto, alguém falou, Satanésio, gente, eu parei para raciocinar, falei, Deus do céu, um dia eu estava lendo um gibi, achei que o bonequinho do gibi parecia com o cara, lancei o apelido, e a coisa pegou. Talvez nem ele saiba, porque ele não me reconheceu, que eu fui o objeto desse apelido. Não sei se esse apelido foi pejorativo ou ruim, mas com o entendimento que eu tenho hoje eu não faria, porque certamente pode trazer efeitos devastadores. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá? Rotular, né? As pessoas e agir em cima de preconceito. João 1, 46. Vamos lá na Bíblia, como base aqui, João 1, 46, que diz-nos assim. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Qual é a rotulação negativa? Nazaré. Nazaré, naquela época, era uma cidade, um local muito humilde, muito simples. E rotular Jesus de Nazaré era preconceituoso. Por isso a pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É como alguém coloca o Roberto da Rocinha, o José do Alemão. Os nomes estão anexos ao nome principal para pejorar. Fulano é o José, mas ele é do Alemão. Ou seja, um local de baixa renda, onde pessoas humildes vivem. Então Jesus de Nazaré era preconceituoso. Porque quando se falava Jesus de Nazaré, era para dizer, ele vem de um lugar muito pobre, muito humilde. E aí a pergunta vem, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então esse rótulo construído para, de alguma forma, denegrir e destruir a imagem de alguém ou de alguma pessoa, não deve ser cultivado por nós. São erros comuns que as pessoas comentam no relacionamento e se assim você fizer com frequência na vida das pessoas, você terá dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Se alguém faz isso com você, eu acredito da mesma forma. Certo? Vamos para lá de novo? 18º, ser amargo e pessimista. Né? Ser amargo e pessimista. E o 19º, não ter senso de humor ou levar na brincadeira. Vamos lá, ser amargo e pessimista. O que é uma pessoa amarga e pessimista? Bom, em Números, capítulo 13, vamos lá, ser amargo e pessimista. Alguém pode ter essas duas coisas, amargo e pessimista o tempo todo? Já conheceu alguém, pastor? É aquela pessoa que só vê o lado ruim da coisa, não consegue perceber alguma coisa favorável. Ele sempre vai dizer, ih, rapaz, vai morrer todo mundo, ih, gente, vai ser ruim, ih, não vai dar certo. Olha, se eu fosse você, eu não faria. É o tempo todo um sujeito que não tem fé, confiança, está o tempo todo jogando as pessoas para baixo, sempre diz que nada vai acontecer. Números capítulo 13, verso 28, diz assim, tem na sua Bíblia? 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de Enaque. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu nem vou ler até o verso 33. Qual é o problema aqui de ser amargo e pessimista? Dá para ver claramente? Acho que sim, né? Moisés manda 12 espias enxergar a terra que emana leite e mel, terra de Canaã. Perfeito? Eles tinham que trazer um relatório do que eles viram naquele local. Percebe? Esses homens tinham vindo do Egito, o maior império da época, que Deus arrasou e colocou de joelhos. E eles vão então na terra. Em vez de eles pararem e olhar o que a terra lhe estava dando como retorno, por exemplo, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Hoje nós compramos uva desse tamanho, dá na mão. Imagina o que é um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Como é que é o tamanho da uva? Eles, em vez de relatar esse lado positivo, qual foi o relato que eles fizeram? Pessimista e o quê? Amargo.
Disseram eles. E nós vimos lá os Enaquins, homens altos, mais de 3 metros. Meu Deus, nós não temos como lutar com eles, nós vamos perecer. E tem aquela cidade tal, tem aquele povo tal. Meu Deus, que pessimista. Você viu o que aconteceu? O cara veio, ei, o cara falou, ei, chega! Para o Deus que estava conosco no Egito, que venceu o faraó e acabou com o exército dele, é o mesmo Deus que está conosco, nós vamos vencer, seja Anaquim, seja do tamanho que for. Para de ser pessimista. Para de o tempo todo manifestar uma atitude amarga. Usa a fé. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Para de olhar para as dificuldades e colocá-las acima do Deus que tu serve. Larga de ser pessimista e amargo. Faça um relatório de fé. Faça um relatório de confiança. Para de dizer que não vai conseguir, que não dá, que está muito difícil. Para com isso, muda suas palavras. Faça igual o pai da fé, Abraão. Quando os criados o acompanhavam para o Monte Moriá, ele subia para fazer um sacrifício, ele disse, ficai aqui, iremos e voltaremos. Não é pessimismo, é fé, é confiança. Quando o filho disse, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, cadê o sacrifício? Vem mais uma vez a palavra de fé. Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Ele não olha a circunstância, ele coloca a sua confiança no autor e consumador da fé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Para você tudo é mais difícil. Vai fazer, por exemplo, um teste do Enem, já chega lá dizendo, não vou passar, vou ser reprovado. Pessimista. Assim como fala a tua alma, tu é. É o que diz Provérbios. Para de considerar que você é incapaz de fazer. Estude, faça a tua parte, peça tranquilidade quando for fazer a prova e ponha na prova aquilo que você sabe. Se o que você sabe é capaz de te levar à aprovação, que bom. Caso não ocorra, estude mais para chegar um dia e ser aprovado. Mas para de colocar você abaixo como alguém pessimista que não consegue nada. Esse tipo de gente, meu Deus. Nesses erros de relacionamento, o pessoal foge desse tipo de gente. É o espírito de ódio, ó dia, ó azar. Ah, meu Deus, vai ser ruim. Ah, eles vão me pegar. Para. Usa as promessas de Deus para combater esse pessimismo. Te mandou olhar a terra? Relata, de fato, tem isso, mas o Senhor está conosco e eles serão para nós e por nós derrotados. Amém? Olha lá, hein? Se livra desse relacionamento. Nós comentamos. 19ª. Não ter senso de humor ou levar tudo na brincadeira. Ou seja, olha que coisa que contraste. Não ter senso de humor ou levar tudo na brincadeira. Ou 880, né? Não ter senso de humor ou levar tudo na brincadeira. Não dá para fazer isso. Toda atitude nossa no relacionamento tem que ser equilibrada. Vai ter a hora que você vai brincar para quebrar o clima, mas vai ter uma hora que você é sério. Não dá para levar tudo na brincadeira. Mas também não dá para levar tudo sem senso de humor. O relacionamento que nós cultivamos com alguém precisa ser regado de forma equilibrada. Vai ter hora que a gente vai conversar de forma séria. Vai ter hora que a gente vai trazer uma palavra para descontrair, para brincar. Esse tipo de comportamento e atividade vai nos ajudar a manter um relacionamento saudável e sadio. Bom, qual o texto que nós separamos? Provérbios, capítulo 24. Vamos lá, olha quantas vezes a gente cita os textos de Provérbios. Olha quantas vezes a gente busca a sabedoria do Espírito que repousou sobre Salomão para buscar informações que nos ajude a andar de forma correta em nosso relacionamento. Aqui em Provérbios, capítulo 24, no verso 18, diz no seguinte, 18 e 19. Para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Verso 19. Não te afringes por causa do malfeitor, nem tenhas inveja do perverso. Eu acho que esse é o texto mesmo? Acredito que sim, né? Provérbios 24, verso 18. Deixa eu ver se eu não errei aqui a leitura. Eu acho que é isso mesmo. Diz assim, para que o Senhor... Eu vou lendo a partir do verso 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não te regozijes o teu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e desagrade, e desvie dele a sua ira. 19. Não te afrinjas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do perverso, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Bom, o que nós podemos tirar proveito da orientação? Nós não devemos olhar para alguém que, de alguma forma, ao longo da jornada se tornou inimigo nosso e dizer assim, bem feito, e rir da sua desventura. Diz o texto que o Senhor não vai gostar desse tipo de comportamento. Ou seja, não dá para
chacotear, zombar e rir e brincar em demasia daquele que manifestou ser o nosso inimigo e eu ri zombando de que ele agora está passando algo ruim. Esse comportamento vai desagradar o Senhor se eu fizer. Ora, se esse comportamento de rir do inimigo desagrada ao Senhor, qualquer brincadeira que é pejorativa e ruim também vai desagradar. Quer ver? Eu vou pegar algo aqui para sustentar o que nós estamos comentando. Vamos lá no Novo Testamento, além do texto de Provérbios, para ficar mais claro. Vamos lá. Efésios. Para a gente poder tirar proveito do que Deus nos ensina. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, que sou eu e você, ao homem e à mulher convertido, que ele precisa investir na mudança do seu comportamento. Ele tem que chegar ao nível de ser imitador de Deus. Como nós lemos, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai. E no capítulo 5, verso 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora verso 3. Mas a impudicícia, o que é impudicícia? O texto, a palavra não é comum ao nosso vocábulo, é atitude obscena, lasciva, comportamento imoral. Mas toda impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. O que são os chocarrices? Gracejos, zombarias, brincadeiras indecentes, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então, eu e você não podemos promover no relacionamento chocarrices, zombarias, brincadeiras que não buscam respeito das pessoas. Muitas pessoas passam do tom, muitas pessoas nas brincadeiras acabam ferindo e machucando alguém. Faz uma piadinha sem graça, machuca o relacionamento e às vezes acha que não está trazendo algo de ruim, quando na verdade está criando erros graves que vão fazer com que a pessoa do qual você fere, com a sua chocarrice e zombaria, se afaste de você. Por isso aqui nós separamos, não ter senso de humor ou levar tudo na brincadeira. A brincadeira não pode chegar ao ponto da zombaria, da chocarrice. A brincadeira não pode chegar ao ponto de ferir aquele pelo qual eu estou brincando. Se a gente até brinca, você vê que a pessoa não aceitou, peça desculpa, desculpa, eu talvez fiz uma colocação errada, não era para fazer isso, me perdoa. Eu lembro de um certo momento, para ilustrar, que eu estava aqui na sala onde eu estou gravando, que é uma sala de oração, na época a gente fazia culto aqui, e uma pessoa passou conversando, não tinha o objetivo de ferir a pessoa, mas a pessoa ficou um pouco chateada. A pessoa disse assim, eu tô tão magro que dá para ver até a saboneteira, né? Saboneteira é aquele ossinho que fica aqui e tal. Só que essa pessoa falou, e a pessoa que estava próxima é uma pessoa um pouco mais cheinha, né? A gente chamaria de gordinha. Quando a pessoa falou e foi embora, a pessoa que era mais cheinha falou assim, poxa, se a saboneteira dela está aparecendo, não está aparecendo nada, eu devo estar muito ruim. Então você vê que a palavra, lógico, aquela pessoa não falou com um tom de zombaria, mas aquela palavra tocou naquela pessoa que tinha um pouco mais, né, de gordura no corpo. Então a gente precisa ter um senso de humor, mas esse humor não pode chegar ao ponto da chocarrice, da zombaria, da brincadeira que fere e machuca. Deu para pegar? Então, seja equilibrado. Se você teve um bom humor, brincou, e aquela brincadeira foi saudável, foi bem recebida pela parte a qual você se relaciona, ok. Mas se você passou do tom, reconheça, baixa a bola, peça perdão, tá bom? No que depender de vós, tenha paz com todos. Vamos terminar então a nossa 10ª situação? O que diz aí? Cobrar dos outros, mas nunca de si. Conhece alguém assim? Eu conheço. Cobrar dos outros, mas nunca de si. Todo mundo tem que mudar. E você? Não, eu vou ver mais tarde, eu vou ver se eu consigo. Lá em João capítulo 8, verso de 1 a 9, diz assim, Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. 2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. 4. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, já comentamos isso hoje. 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes. 6. Isso diziam eles, tentando-os para terem
de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 7. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Não é isso aí? Até o verso 9? Cobrar de outros, mas nunca de si mesmo. O que Jesus fez hoje aí? Nós conversamos já anteriormente sobre a técnica do espelho, né? Jesus, na verdade, ele espelhou as pessoas que acusavam. Essas pessoas que foram ali a questionar e acusar aquela mulher, eu pergunto a vocês, essas pessoas que acusavam são pecadoras também? Jesus fez elas reconhecer isso a partir dos mais velhos. Elas estavam cobrando que aquela mulher deveria largar definitivamente o sexo ilícito contra o homem. E se o homem é casado, é um adultério. Mas será que essas mulheres, essas pessoas, que acusavam a mulher, estavam dispostas a largar a fofoca? Estavam dispostas a largar o julgamento de quem vê a trave no olho e não vê o cisco no seu? Será que essas pessoas estavam dispostas a corrigir a si própria e não ficar procurando defeito na vida dos outros? É o que diz. Cobrar de outros, mas nunca de si. Essas pessoas que agem assim, elas julgam a si própria como em outro patamar, acima da média. Elas são extremamente perfeitas, religiosas, oram, jejuam, fazem tudo certinho. E elas acham que por causa disso elas têm o direito de julgar e condenar a outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você jejua, que bom. Se você dizima, poxa, que legal. Se você ora, ótimo. Mas se você encontra alguém que ainda não chegou na sua capacidade, quer mostrar espiritualidade, vós que é mais forte, suporta a fraqueza do fraco. Você não é uma pessoa madura na fé? Demonstra através da manifestação do amor que aguarda e espera que seu semelhante possa chegar um dia no nível que você está. Mas se você perceber, você ainda, apesar de todos esses detalhes saudáveis que você tem, você ainda tem fragilidades e fraquezas. Você ainda comete alguns erros. Então, quando você está extremamente preocupado em corrigir todo mundo e não consegue enxergar que você precisa de alguns ajustes, principalmente o amar ao teu próximo como a ti mesmo, você está cometendo erros que vão fazer com que o relacionamento com relação a você se prejudique. Pessoas não gostam de estar do lado de pessoas que cobram de todo mundo sem olhar que ele mesmo está rodeado de fraqueza. Tá bom? Bom, fechamos aqui essas 10, mais 10 são 20, erros mais comuns no relacionamento que devem ser extirpados do nosso relacionamento e convívio. 20 delas. Tem mais do que isso? Lógico que tem. Nós separamos 20 para tentar despertar a você a cultivar comportamentos saudáveis. Na apostila, nós colocamos assim: para mantermos um relacionamento interpessoal de alto nível e sermos bons conselheiros, evidentemente aqui é uma apostila para conselheiros, nós transformamos em um ensino de como você deve se relacionar com o próximo aqui no YouTube. Para mantermos um relacionamento interpessoal de alto nível e sermos bons conselheiros na obra de Cristo, é importante valorizar as pessoas com as quais mantemos contato. Se você desejar ser líder, ou mesmo uma pessoa bem relacionada e de sucesso na vida, é fundamental desenvolver uma personalidade positiva, bem como aplicar diariamente os princípios expostos a seguir. E aí, quais seriam os princípios que nós deveríamos aplicar, do qual abordaremos com maior segurança, mas vamos citar aqui para que você se prepare para a próxima aula. São dicas para criar comunhão agradável. Dicas para criar uma comunhão agradável com base em Filipenses capítulo 2, 1 a 11. Se no nosso estudo anterior é eliminar 20 erros para não serem colocados no relacionamento, agora nós vamos dar dicas de como manter uma comunhão agradável. Os 20 é para arrancar da nossa atitude pessoal. Agora é aplicar na nossa vida pessoal. Dentre elas nós temos cumprimente as pessoas, seja social, tenha um espírito sereno, seja uma pessoa que cumprimente, seja, né, uma pessoa comunicativa, que fale de forma correta, mandar os textos.
Chame as pessoas pelo seu nome, evite apelidos para não gerar rejeição, aquilo que comentamos de erros, né? Quando as pessoas vão criar rótulos às pessoas e agir acima de preconceitos. A gente vai falar na próxima aula, mas eu deixo aqui já engatilhado para que você possa receber essas dicas de comunhão a partir de Filipenses. Então, qual é o dever de casa? Lê Filipenses 2, de 1 a 11. Nesses 11 versículos aí, vamos colocar assim, nós vamos ter muitas dicas importantes de como nos comportar para termos uma comunhão agradável. Se os 20 erros têm que ser eliminados, agora as dicas precisam ser incorporadas no nosso convívio pessoal. Certo, meu irmão? Certo, minha irmã? Aí eu pergunto para você que está aí nos acompanhando esse estudo. Tem sido útil a você essas reflexões? Você tem aprendido com essas ideias que têm levado a você a meditação da própria Bíblia? Porque você está vendo que todos os conselhos têm a Bíblia como fundamento. Se está bom, se você está se sentindo bem naquilo que está aprendendo, e falando, poxa, interessante tudo isso, ajuda a gente a alcançar mais gente. Indica esse ensino, o canal IAS Santos, para outros irmãos em Cristo, pessoas que já professam a fé, mas precisam melhorar no relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus escolheu 12 apóstolos para estar mais próximo, e Jesus investiu muita coisa no relacionamento interpessoal com eles. É óbvio que dos 12, ele tinha os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. E mais próximo ainda depois, João. Nesses relacionamentos, Jesus aplicou muitas características do quais citamos aqui. E por causa disso, ele conseguiu transformar o caráter de cada um deles. Em pescadores iletrados e incultos, a apóstolos que amam o reino dos céus e dão a vida pelo reino. Eu quero acreditar que o que estamos fazendo aqui, se você levar a sério e aplicar na tua vida, você será uma pessoa que manterá relacionamentos saudáveis. E eu tenho certeza que se for na casa de Deus, será um grande conselheiro. Se Deus lhe chamar para o ministério, certamente haverá de fazer um trabalho muito bacana, um trabalho muito intenso, e certamente muitas almas serão alcançadas pelo seu relacionamento saudável. Afinal de contas, relacionamento é uma arte. A arte de fazer certo, a arte de aplicar os valores do céu para alcançar vidas. Não esqueça, amará o teu próximo como a ti mesmo. Agradeço os irmãos que estão aí nos acompanhando, a cada um que está aí no chat dizendo amém, glória a Deus, um abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês. E eu peço mais uma vez, deixa aquele likezinho. Eu lembro que nossa primeira aula de arte do relacionamento, nós tivemos 62 likes. E agora nós estamos na média de 32, 35. Ou os alunos estão querendo dar o like, ou eles gostaram e passaram a deixar de gostar. Não, o engajamento do like é para que o vídeo tenha relevância. Porque quanto mais a inteligência artificial entende que alguém disse que o vídeo é bom, mais chance ele tem de ser indicado para outras pessoas. E como nós estamos aqui não para juntar dinheiro, não é isso que a gente quer, mas ganhar almas e transformar vidas, formando discípulos, eu peço a você que me ajude a fazer esse ensino, essa aplicação de aula, chegar ao coração de outras pessoas, de uma família, e repito, esses ensinos, levados a sério, pode salvar casamento, salvar relacionamentos, salvar vidas. Que Deus abençoe você, até a próxima semana, às 20 horas, se Deus nos permitir, aqui no canal IAS Santos. Repito, não esquece, copia o link, coloca lá naquele WhatsApp do seu grupo, quem sabe alguém não clica e é abençoado. Deus abençoe, até a próxima.